Boa tarde, boa tarde. Tudo bem aí, gente? Estão me vendo bem? Escutando bem? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Alicia. Mais um tempinho para ver se chega mais alguém aí. Boa tarde, Jennifer. Bom, acho que a galera toda tá aí. Vamos começar então a nossa aula, né, gente? Ó, a gente tava falando de botânica, a gente falou aí as características das briófitas, não falamos da reprodução, característica das pteridófitas, também não falamos de reprodução, a gente só falou da reprodução das plantas em geral, né? O que é metagênese, né? Alternância de gerações. Alterna uma geração em que a planta se reproduz assexuadamente, uma geração em que a planta se reproduz sexuadamente. Uma geração que é haploide com uma geração que é diploide, tá? Então foi isso. Boa tarde, Giovana. Tá? E aí agora, então vamos dar sequência, né? Vamos para para características mais gerais, né? Características gerais, sem a reprodução ainda, das plantas. Agora a gente falou de briófita e pteridófita, agora a gente vai para gimnosperma e angiosperma, mas tem um pouquinho de pteridófita ainda para a gente ver, né? Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente ver onde é que a gente parou na aula passada, né? Vou botar aqui, deixa eu redimensionar. Para aí, pronto. Tá. Bom, vocês estão vendo aqui, foi o que a gente falou na nossa aula passada, né? Apresentação do slide, daqui tá. Que a gente viu quem é samambaia, quem é licopódio, né? Quem é cavalinha e por aí foi, tá? Bom, gente, então as pteridófitas são aquelas plantas que têm vasos condutores de seiva, né? Tem xilema, tem floema. Aqui estão eles, né? Isso tu não pode esquecer, né? A gente já falou disso na aula passada, mas tu não pode esquecer nunca. As primeiras plantas evolutivamente a possuírem vasos condutores de seiva são as pteridófitas.
E aí tem uma outra característica, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas a gente ainda vai falar disso de novo quando a gente for falar em reprodução das pteridófitas, tá, gente? Mas as pteridófitas, elas têm uma característica aqui, que é a seguinte. Desculpa. Elas apresentam essa reunião de esporângios aqui, tá? Que a gente chama de soro, tá bom? Então isso é uma característica das pteridófitas, mas a gente vai falar mais especificamente disso quando a gente falar da reprodução dessas plantas. E agora a gente entra nas gimnospermas. Então deixa eu sair daqui um pouquinho, tá? Depois eu vou mostrar elas para vocês. Vamos para cá e a gente vai falar então das plantas gimnospermas. Olha só, gente, as gimnospermas, tá? Elas têm várias características, né, que são evolutivamente muito importantes, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai falar sobre as gimnospermas. Opa. Ó, gente, gimnosperma a gente já sabe, né? São aquelas plantas que elas apresentam vasos condutores de seiva e elas apresentam também semente, tá? Então, olha aqui, ó. Ela é uma traqueófita. Ela é uma traqueófita com semente. Ela é uma traqueófita com semente, tá? Tranquilo? Semente é a primeira vez que aparece na escala evolutiva das plantas. O que é uma semente, gente? Ó, numa semente nós vamos encontrar, olha aqui, ó. Numa semente nós vamos encontrar o embrião. Então a semente ela tem o tegumento, que é a casca, né? Ó, ela tem o tegumento, que é a casca. Ela vai ter um tecido nutritivo, tá? Ela vai ter um tecido nutritivo, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, que algumas literaturas chamam de endosperma, outras literaturas chamam de gametófito feminino, tá? E vai ter o embrião. Ó, isso aqui que é importante. Embrião. Tá, gente? Um embrião que é, obviamente, diploide. Tá? Porque é o embrião do esporófito. Então, gente, olha só. Dentro de uma semente, o que tem dentro de uma semente? Tem um embrião, tá? Quando a gente enterra a semente germina. O que vai sair dali? Vai sair um bebê planta fofo, tá? Então, dentro da semente está um embrião. A semente se forma quando? Depois que teve a reprodução sexuada. Para formar a semente, o gameta masculino tem que encontrar o gameta feminino, e aí formou a semente, já com o embrião. Tá, gente? Qual é a vantagem da semente, gente? A vantagem da semente é que ela protege o embrião. O embrião está protegido. Até encontrar um lugar que seja adequado ao seu desenvolvimento, e aí o embrião começa a se desenvolver. Tá entendido? Então, semente é a primeira vez que isso acontece. Por isso, olha aqui, ó, que essas plantas, elas são conhecidas como espermatófitas. Ó. Espermatófitas. O que são plantas espermatófitas? São plantas com semente. Ó, é a mesma coisa. Deixa eu botar aqui, ó. Igual a com semente. Legal.
Então, são plantas espermatófitas, né? São plantas com semente. Vamos dar uma destacada nela aqui também. Show de bola. Beleza. Bom, gente, outra coisa sobre essas plantas aqui, tá? Elas apresentam, tá? Elas são fanerógamas, ou seja, elas têm, as estruturas reprodutoras são visíveis, tá? E a estrutura reprodutora das gimnospermas, pelo menos da maioria delas, é o estróbilo. Ó. O estróbilo é a estrutura reprodutiva. Estrutura reprodutiva. Tranquilo? Então, o estróbilo é a estrutura reprodutiva da planta. Show de bola, tá? O que significa isso? É ali no estróbilo que vão se formar os esporos e é ali no estróbilo que os esporos vão dar origem ao gametófito e aí depois o gametófito dá origem ao embrião, tá? Lembra, ó, vou botar de novo aqui, ó, gente, que isso aqui a gente não pode esquecer, tá? Como é que funciona nas plantas? Ó, esporófito. Até vou fazer aqui, ó, com essa canetinha aqui, ó. Esporófito. Vai originar o esporo. Tá? Então, olha aqui, ó. Esporófito origina o esporo. Show de bola. O esporófito, gente, tu não pode te esquecer que o esporófito ele é diploide, enquanto que o esporo ele é haploide. Ó, o esporo ele é haploide. Então eu vou tirar esse aqui, ó. Botar para cima. Ele é diploide, tá? Então, o que acontece do esporófito para o esporo? Meiose. Mas tu já falou isso na aula passada, não tem problema, vamos falar de novo, porque isso é o mais importante. Quando vocês entenderem isso, quando vocês assimilarem isso, a reprodução vegetal vai ser a coisa mais fácil do mundo para vocês, tá bom? Aí, olha só, o que vai acontecer aqui, ó. O esporo, ele vai dar origem ao gametófito. Então, o esporo vai originar o gametófito. Vou pegar uma outra cor aqui. Essa canetinha de novo. Gente, tu fez esse desenho, esse esqueminha aqui, tu fez lá no teu caderno, se tu não fez, faz. Isso aqui tu vai ter que ficar olhando sempre esse negócio aqui. E o gametófito, ele vai produzir os gametas. Tá. O gametófito, ele é haploide e o gameta também é haploide, tá? Olha aqui, ó. Vou pegar esse laranjinho aqui. Então, gametófito vai dar origem ao gameta. Gametófito vai dar origem ao gameta. E o gameta vai originar o esporófito. Os gametas, né, porque tem que ser um encontro de gametas para originar aqui
o esporófito. Tranquilo, gente? Então, isso aqui tu não pode te esquecer. Gametófito produz gameta, gameta produz esporófito, esporófito produz esporo, esporo produz gametófito, assim vai indo. O único momento em que ocorre meiose está aqui, ó. É do esporófito para o esporo, tá? Então, quando eu te digo assim, o estróbilo é a estrutura reprodutiva, é porque lá no estróbilo o esporófito vai formar os esporos e os esporos vão dar origem ao gametófito. É isso que vai acontecer, tá? E ali vai acontecer o encontro dos gametas também. Também acontece o encontro dos gametas, tá, gente? Bom, beleza, vamos deixar isso aqui, né? Vamos para cá, tá bom. Então, o estróbilo é a estrutura reprodutiva, tá? Porque é ali que vai acontecer aquilo que a gente acabou de ver. Bom, gente, o que mais que a gente tem aqui? As gimnospermas, elas também são as primeiras a produzirem grão de pólen, tá? Então, nas angiospermas, a gente vai encontrar uma estrutura que é o grão de pólen, tá? Gente, o grão de pólen, ele se origina, na verdade, de um esporo. Bom, se o grão de pólen se origina de um esporo, o que os esporos originam? Os esporos originam gametófitos. Então, o grão de pólen é um gametófito, tá? Então, bota aqui, ó. Grão de pólen, ele vai ser o gametófito masculino. Isso ainda não entendi direito esse negócio de gametófito, esporófito. Calma, calma. Primeiro vamos entrar em contato, né, com o negócio, com os termos, tá? Gametófito é a fase do vegetal que produz gametas. Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente entrar na reprodução, a gente já está ligado o que é gametófito, o que é esporófito, tá bom? Bom, eu não preciso colocar aqui sobre as gimnospermas, tá, gente? Porque isso vocês já sabem, que o esporófito é a fase predominante. Como é que eu sei que tu sabe disso? Porque tu sabe que, a partir das pteridófitas, todo mundo é assim. O único grupo no qual o esporófito é a fase passageira é o grupo das briófitas. Tá bom? Então, olha só. Lembra? Deixa eu te mostrar aqui de novo. Ó. Lembra esse esqueminha aqui que a gente viu? Olha aqui, ó. Então, avasculares, né? Aqui, vasculares sem semente, vasculares com semente. Então, gimnosperma e angiosperma, tá? E as pteridófitas, esses grupos, esses três grupos aqui, tá? Nesses três grupos, a gente sabe que o esporófito é a fase predominante. Ó, aí depois a gente viu aqui, ó. Esporófito, fase duradoura. Para as gimnospermas e as angiospermas, mesma coisa. Esporófito, fase duradoura. Tá bom? Muito bem. Então, gente, olha só. O grão de pólen, tá? Ele que vai germinar um tubo polínico e aí o grão de pólen ele vai dentro do tubo polínico vai ser formado os gametas. Por isso que ele é o gametófito, tá? Então vamos fazer aqui, ó. O que a gente tem aqui? Opa. Não, eu quero esse aqui. Esse que eu quero. Ó. Tá aqui o grão de pólen, tá? O grão de pólen, num determinado momento, gente, o que vai acontecer com ele, ó? Ele vai germinar um tubo polínico, ó. Então, aqui, ó, começa a germinar um tubo
Dentro desse tubo, o que, que vai acontecer? Vão se formar os gametas. Então, dentro desse tubo vai haver a formação dos gametas. Aqui, ó, são os gametas. Gametas masculinos. Tá? E essa estrutura aqui, o nome dessa estrutura aqui é tubo polínico. Então, a partir das gimnospermas, as plantas já apresentam o tubo polínico, tá, gente? Bom, qual é a vantagem de ter um tubo polínico, tá? A vantagem de ter um tubo polínico é a seguinte. O gameta masculino, ó, o gameta masculino aqui, ele vai escorregando pelo tubo polínico até o gameta feminino. Ele não precisa nadar até o gameta feminino. Nas briófitas e nas pteridófitas, tu te lembra que briófita e pteridófita, a gente falou isso na aula passada, briófita e pteridófita dependem da água para a reprodução. Tá? Por quê? Porque o gameta, ele vai nadando. O gameta masculino tem que nadar até o gameta feminino. Aqui não. Que o gameta não precisa nadar. Tá? Então, as gimnospermas, elas não dependem da água para a reprodução. Tá, gente? Então, tu não pode te esquecer disso aqui, ó. Então, gimnospermas não dependem da água para a reprodução. Então, gente, ó, as gimnospermas não dependem da água para a reprodução. Vou destacar isso aqui. Ó. Não dependem da água para a reprodução. Tá? Por que elas não dependem da água para a reprodução? Porque surgiu essa estrutura maravilhosa aqui, ó, o grão de pólen. Vamos botar aqui, ó, grão de pólen. Ó, isso aqui é um grão de pólen. Muito bem. Tá? Então, o grão de pólen, ele vai viajar, no caso das gimnospermas, principalmente pelo vento, né? Vai chegar na parte feminina da flor. Quando chegar na parte feminina da flor, o que vai acontecer? Ele vai germinar o tubo polínico e o gameta masculino encontra o gameta feminino. Não depende da água para a reprodução. Tá? Então, elas conseguiram dominar aí vários ambientes em função disso, tá, gente? E aí, quem são os representantes das gimnospermas? Vamos lá, ó. Agora a gente vai ver os representantes, tá? Ó, pinheiro, tá? Aqui tem um pinheiro, aqui tem outro tipo de pinheiro. Esse pinheiro aqui é a araucária, Araucária angustifolia, conhecido também como pinheiro do Paraná. Aqui nós temos um cipreste, vários ciprestes, na verdade, tá? Aqui a gente tem a sequoia, tá bom? Ocorre no hemisfério norte. Aqui a gente tem a efedras, que é a planta da qual se tira uma substância, um estimulante chamado efedrina, tá, gente? É dessa planta aqui, tá? A efedras. Aqui a gente tem uma Welwitschia, que é o único representante de gimnospermas do deserto, tá? Não é comum gimnospermas habitarem em regiões secas, tá, gente? Mas essa aqui, no caso, ela habita, a gente encontra ela no deserto. É o gênero Welwitschia, tá bom? Aqui a gente tem uma ginkgo biloba. É importante a gente saber que ginkgo biloba é uma planta gimnosperma, porque ginkgo biloba, gente,
tem propriedades curativas. As pessoas utilizam no seu cotidiano, né? Fazendo chá da raiz, da casca, enfim. Tá? Então, é bom a gente saber que a ginkgo biloba, ela é uma gimnosperma. Essa aqui eu não sei o que é, vamos ver. Pinus aristata. Tá? E aqui as cicadáceas. Essa aqui vocês conhecem, né, gente? Já viram por aí nos jardins da vida, tá? É uma planta muito utilizada nos jardins, muito utilizada ornamentalmente, né? Em jardinagem ali. Então, o pessoal usa bastante. Chama de palmeira anã, né? Ou palmeira de jardim, mas na verdade é uma cicadácea, né? É do gênero Cicas, tá bom? E aqui está o estróbilo dela. Ó, estróbilo masculino, né? Tá? Vamos lá, o HC, folhas férteis femininas. Ó, aqui é os estróbilos femininos. Tá bom, gente? Então, esses são os representantes das gimnospermas, tá? A gimnosperma, gente, ó, vamos lá que a gente tem que falar um pouquinho mais de gimnosperma, tá? Essa planta... eu botei aqui. Tá bom, pode ser, não tem problema. Olha só, essa planta aqui, gente, a gimnosperma, ela tem semente nua, tá? Então, ela apresenta a semente nua. O que significa isso? Que não tem, gente, um fruto envolvendo a semente, tá? Então, ela não tem fruto. Não tem fruto. Não produz fruto. Tá? Ó, exemplo de uma semente de gimnosperma. O pinhão. Pinhão, né, que a gente come aí no inverno, bota lá em cima do fogão a lenha, né? Tá? O pinhão, ele é a semente da Araucária angustifolia, tá, gente? Ó, o pinhão é a semente da Araucária angustifolia. Então, a Araucária angustifolia tem essa sementinha aí. Quando tu tá comendo pinhão, o que tu tá comendo? Olha aqui, ó. Quando tu tá comendo pinhão, o que tu tá comendo? Tu tá comendo um bebê Araucária. Tu matou um bebê Araucária. Assassino de Araucária. Tá, gente? Então, sempre dentro de uma semente tem um embrião, tá? Sempre dentro de uma semente tem um embrião, tá bom? Muito bem. Tá. Legal? Então, semente nua não tem fruto, tá? Gente, a semente, ó, vamos botar um parênteses aqui, ó. O que é a semente? A semente é o óvulo desenvolvido. Semente é o óvulo desenvolvido. Gente, ó, primeira coisa, óvulo não é gameta de vegetal, tá, gente? Óvulo é uma estrutura que tem no estróbilo. Dentro do óvulo vai se formar o gametófito feminino. Dentro do gametófito feminino vai se formar o gameta, tá? O gameta é chamado de oosfera, mas depois a gente vai ver isso aí direitinho, tá bom? Então a semente é o óvulo desenvolvido. Aí a gente volta para cá, ó. Olha só. O que eu tenho aqui? As gimnospermas. Então, vamos para as características que a gente já falou. Ó. Semente, que é o óvulo desenvolvido, tá?
O estróbilo é a estrutura reprodutiva, tem grão de pólen e elas são heterosporadas, tá, gente? Isso aqui é uma coisa muito importante. Elas são heterosporadas, ó. O que significa isso? Elas vão produzir dois tipos de esporos, tá? Então, tem esporos diferentes aqui. Mas antes eu quero te levar para cá, ó. Ó, vamos de novo. Lembra? O esporo vai dar origem ao gametófito, tá? Gametófito pode ser gametófito masculino, gametófito feminino ou um gametófito hermafrodita, que tem os dois sistemas reprodutores, tá? No caso das gimnospermas, tem gametófito masculino e tem gametófito feminino. Quem vai dar origem ao gametófito masculino e ao gametófito feminino são os esporos. Então, nesse caso aqui, a gente consegue diferenciar. Tem um tipo de esporo que vai dar origem ao gametófito masculino. Outro tipo de esporo que vai dar origem ao gametófito feminino. Então, olha só, gente. O que acontece aqui, ó? Heterosporada por quê? Ó, ela vai produzir micrósporos e ela vai produzir megásporos. Vai produzir micrósporos e vai produzir megásporos, tá? Os micrósporos originam gametófito masculino, ó. Originam gametófito masculino. Legal. E os megásporos, portanto, originam gametófito feminino. Ó, originam gametófito feminino. Tranquilo, gente? Então tem uma diferença, por isso que elas são heterosporadas, porque elas produzem dois tipos diferentes de esporos. Tem o micrósporo e o megásporo. O micrósporo origina o gametófito masculino, enquanto que o megásporo origina o gametófito feminino. Tá? O gametófito masculino a gente já conhece, né, gente? Como é que é o nome dele? Olha aqui, ó. Grão de pólen. Esse é o gametófito masculino. Então, ele se origina lá do micrósporo. Tá bom? Muito bem. Então tá. Legal? Ó, vamos voltar lá para os nossos slides. Então tá aqui. Oh, o que aconteceu? O que eu fiz aqui? É isso aqui, isso aqui. Tá, muito bem. Ó, então, heterosporadas produzem micrósporos e megásporos, tá, gente? Bom, aí agora a gente vai lá para as angiospermas. Ah, não, antes deixa eu te mostrar aqui a formação do gameta, né? Desculpa, a formação aqui da semente. Por quê? Porque a semente surge pela primeira vez nas gimnospermas. Então é muito importante essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é o cone, que a gente chama de estróbilo, mas a gente chama também de pinha, tá, gente? Isso aqui também é chamado de estróbilo ou de pinha, tá? Na tua prova dificilmente vai aparecer esse termo aqui, cone, tá? Vai aparecer estróbilo, tá bom?
Então, olha só. O óvulo não fertilizado é isso aqui, ó. O óvulo não fertilizado, tá? Então, aqui tem o megásporo, o esporo, né, que vai dar origem ao gametófito feminino, tá? O gametófito masculino, né, que é o que está ali no grão de pólen, né? O gameta está dentro do grão de pólen, tá? Ele vai chegar até o gameta feminino e vai formar o embrião. Então, o embrião ele está protegido aqui por essa parede, tá? Está protegido aqui pela casca da semente, que é o tegumento, né? Tá, gente? E aqui dentro tem um embriãozinho, que é o resultado do encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Ó, núcleo espermático, que é o gameta masculino, e a oosfera, que é o gameta feminino, formou esse embrião aqui. Então vamos acompanhar aqui, ó, no slide. Através do óvulo de um pinheiro, um megasporum carnoso, protetora, chamada tegumento. A micrópila, a única abertura através do permite a entrada do grão de pólen. Ó, pum, chegou o grão de pólen, tá? O óvulo fertilizado. Óvulo não é gameta, tá? Gameta é a oosfera. Um megásporo se transforma em um gametófito feminino que produz uma oosfera, que é o gameta. O grão de pólen que entrou pela micrópila contém o gametófito masculino. O gametófito masculino se transforma em um tubo polínico que descarrega o núcleo espermático, que é o gameta masculino. Assim, fertilizando a oosfera. Beleza? Semente. Agora a gente tem a semente, porque a semente é o quê? É o óvulo desenvolvido, tá, gente? Então, a fertilização inicia a transformação do óvulo em uma semente, que consiste em um embrião, uma reserva alimentar, tá aqui a reserva alimentar, e um revestimento protetor do semente derivado do tegumento, que é o megasporangium seca e colapsada. Que ele seca e colapsa, né? Que aí fica uma coisa dura, assim. Que é aquela casca do pinhão, tá, gente? Beleza? Então, semente é o óvulo desenvolvido, tá? Essa planta aqui, ela tem óvulo e vai desenvolver a semente. Beleza? Muito bem. E tem o grão de pólen, então ela não depende da água para a reprodução. E agora a gente vai para as angiospermas, tá, gente? Então, as angiospermas são plantas vasculares com semente e fruto, tá? São as plantas dominantes do planeta, a flora e a estrutura reprodutiva, vivem em diversos ambientes. A maioria das espécies é angiosperma, nós temos aí mais de 230 mil espécies diferentes de angiospermas, elas dominam o planeta, são as plantas dominantes no planeta, né? Tem fruto, que é o ovário desenvolvido, e também são heterosporadas, tá? Então vamos lá para organizar as nossas ideias sobre as angiospermas, né? Olha aqui, ó. Vamos falar então de angiospermas. Bom, as angiospermas, uma coisa extremamente importante sobre elas é que elas apresentam flor e fruto, tá? Então, olha aqui, ó. Essas plantas aqui apresentam flor e fruto. Como a gente viu, elas são plantas traqueófitas, têm vasos condutores de seiva, são vasculares, né? São traqueófitas, tá? E são espermatófitas, ou seja, tem semente, tá? São traqueófitas espermatófitas, com flor e fruto, tá bom? Ó, a flor é a estrutura reprodutiva. O que significa dizer que a flor é a estrutura reprodutiva? Na flor, o esporo se transforma em gametófito, o gametófito produz os gametas, tá, gente? Então é ali que vai acontecer
a formação dos gametas e a formação do esporo. Ó, o esporo e os gametas são as estruturas reprodutivas, tá, gente? São as células germinativas, digamos assim. O esporófito da reprodução assexuada e o gameta da reprodução sexuada. O esporo da reprodução assexuada e o gameta da reprodução sexuada. Tranquilo? Muito bem. Isso aqui vai se desenvolver lá na flor. Legal. Então a gente já sabe que a flor é a estrutura reprodutiva. E o fruto? Bom, gente, que é uma exclusividade das angiospermas, né? Então, fruto é o ovário da flor desenvolvido. Fruto é o ovário desenvolvido. Então, ovário desenvolvido, tá? Ó, a semente a gente sabe que é o óvulo desenvolvido. Então, se as angiospermas têm semente, elas têm óvulo. Só que nas angiospermas, o que aconteceu, gente? Em volta do óvulo surgiu uma outra estrutura, que é o ovário. Então, o óvulo se transforma em semente e o ovário que está em volta do óvulo se transforma em fruto. Por isso que a semente está sempre dentro do fruto. Tá? Então, o fruto ele vai proteger a semente, ele vai ser importante para a dispersão da semente, tá? Para dispersar a semente. Os animais comem os frutos, tá? A semente passa pelo sistema digestório, então tem a dispersão da semente. Então, o fruto é uma estrutura evolutiva muito importante, tá, gente? Tranquilo? Bom, são heterosporadas. Aí, gente, olha só. Quem são os representantes das angiospermas? Todas aquelas plantas que apresentam fruto, tá? Toda planta que tem fruto é uma angiosperma. E toda angiosperma tem fruto. Tá? Ó, a laranjeira, o cajueiro aqui, a pereira, videira, morangueiro. Pé de morangueiro pé de morango é morangueiro? Tá? Macieira e por aí vai. Todas essas plantas são angiospermas, tá, gente? Agora, olha só, tá, essas a gente sabe, porque elas produzem frutos, né? Então a gente sabe que ela é uma angiosperma, óbvio, tá bom. Tá, mas por exemplo, grama é uma angiosperma? Sim. Não, mas se grama é angiosperma, então ela produz fruto. Sim. Tá, gente? Vocês já viram um fruto de grama? Quem é que já viu um fruto de grama? Não? Ah, uma resposta, ainda bem. Não, Bianca, pólen é uma coisa microscópica, tá? A gente não consegue ver um grão de pólen. A gente consegue ver até uma fumacinha, você tem muitos grãos de pólen juntos, né? Mas um grão de pólen a gente não consegue ver, tem que pegar um estereomicroscópio para ver. Nunca viu, Thaís? E se eu disser, Thaís, que provavelmente tu já tenha visto o fruto da grama? Gente, olha só. Vocês nunca viram? Vou fazer aqui num cantinho aqui, ó. Cris, aquela coisinha verde fica um pouco meio genérico, né? Pode ser qualquer coisa, inclusive uma miniatura do Hulk, né? Tá, mas olha só. Que dá para os passarinhos. Pode ser, não sei exatamente, mas olha só. É uma coisinha assim, eu acho que é isso aí que tu tá falando, Cris, ó. Vocês já viram que quando a grama cresce muito, ela forma uma coisinha assim, ó? Né? E aí tem uns pontinhos aqui, ó. Umas coisinhas aqui. Já viram isso aqui?
Isso, fiapinho é, na verdade, com os frutos, tá? Esses pontinhos aqui são os frutos, tá? Aquilo ali são os frutos. Tá, gente? As meninas também utilizam para saber se o rapaz as ama de verdade ou não, né? Tá? Mas essa coisinha aqui é que cada pontinho desse aqui é um fruto. Era isso aí, né, Cris? Tá, gente, então não é porque a gente não viu ou não prestou atenção no negócio que não existe, tá? Alho é uma angiosperma. Vocês já viram... tu não sabia, Jennifer? Ó, vocês já viram fruto de alho? Muito provavelmente não, gente. Por quê? Porque o alho ele não floresce e não dá fruto no hemisfério sul. O alho é uma planta nativa do hemisfério norte, tá bom? Então, mas lá no hemisfério norte ele tem flor, tem fruto, tá? Isso mesmo, esse é o objetivo da coisa, né? Vai lá e passa o cortador de grama e corta tudo, para a grama ficar bonitinha. Se tu deixar a grama crescer, aí ela vai ficar, né, um capim com esse negócio aqui. Bom, para a tua pergunta, Bianca, quando o fruto é a raiz? A resposta dessa pergunta é nunca, né? Ou é raiz ou é fruto, tá? Mas me explica aí o que tu quis dizer, Bianca. Ah, o aipim é uma raiz, tá? O aipim é uma raiz. Ah, mas como é que tu sabe que o aipim é uma raiz e o aipim não é um fruto? Porque fruto é o ovário desenvolvido da flor. Fruto, ele vem da flor. O aipim é a raiz. Como é que eu sei que o aipim é a raiz? Porque o aipim tem estrutura de raiz, o aipim tem pelos absorventes, o aipim tem... Gente, me fugiu o nome da parte da raiz. Coifa. O aipim tem coifa, tá? Então, essa é a diferença. Tá, Bianca? Ah, mas o aipim é comestível? Sim. Então, ó, a única parte comestível de uma planta é o fruto? Não. As folhas podem ser comestíveis, né? E aí, gente, esse negócio aí das partes das plantas que a gente usa na nossa alimentação, isso aí, principalmente na URGS, costuma cair para vocês. Lá na URGS vão te perguntar se o aipim é uma raiz, se ele é um fruto, se ele é uma folha. O que é o aipim? Então a gente come folha, a gente come alface, que é folha, a gente come rúcula, que é folha, radite, que é folha. A gente come raiz, a gente come aipim, a gente come cenoura, a gente come beterraba, a gente come caule, a gente come gengibre, a gente come batata inglesa, tá? E a gente come fruto também, tá, gente? Mas fruto biológico, o que que ele é? Ele é o ovário da flor desenvolvido, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui uma flor para vocês. Ah, e as angiospermas também têm grão de pólen, tá, gente? Mesma coisa, elas também não dependem da água para reprodução. Até vamos botar aqui, ó, também, ó, nesse cantinho agora. Olha aqui, ó. Não dependem da água para a reprodução. Tá? Então não esquece disso. Por que ela não depende da água para reprodução? Porque ela tem grão de pólen, tá, gente? Porque ela tem grão de pólen. A cebola, Jennifer, olha só, a cebola é quase uma fusão do caule com as folhas, tá? Então, quando tu come cebola, tu tá comendo caule e folhas,
que tem a verde e a de cabeça, Bianca? Me perdi aí. A cebola. A verde e a de cabeça. Eu não sabia dessa distinção. O que é uma cebola verde? A cebola verde é aquele tempero, sabe? Que é só a folha. Ah, cebolinha. Ah, aquilo ali é só Isso. a folha, tá? A gente chama de cebolinha porque ele é um parente da cebola ali, tá? Mas ele também tem um caule do tipo bulbo, mas a gente come só as folhas, no caso, né? A cebolinha verde. A cebola, a cabeça de cebola, aí sim. Aí é o caule com as folhas em volta do caule, tá? A gente chama isso de caule do tipo bulbo, tá bom? Tem a cebola roxa, tem a cebola branca. Muito bem. Tá, gente? E essas coisas, conseguir identificar as tuas questões, elas são contextualizadas, tá? O que significa isso, questões contextualizadas? Significa que os caras querem saber se tu consegue aplicar o conhecimento que tu adquiriu lá no ensino médio no teu cotidiano, tá? Para que as coisas não fiquem dissociadas, tá? Então, cebola, o que é? Tá, eu sei que é um vegetal, mas e aí? O que parte do vegetal é? Quando eu estou comendo uma cebola, o que eu estou comendo? Ah, eu estou comendo o caule, estou comendo as folhas. Quando eu estou comendo o aipim, o que eu estou comendo? Ah, eu estou comendo uma raiz da planta, tá, gente? Então, isso também é importante, tá? Essa partezinha também é importante. Mas deixa eu mostrar para vocês uma... Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Morfologia vegetal. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma flor, ó. Então aqui a gente tem uma flor, tá? Ó, a flor ela tem essa partezinha aqui que é o pedúnculo, não tá aqui na nossa, vou botar aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, é o pedúnculo. Aí a gente tem o receptáculo, ó. A gente tem o receptáculo. A gente tem, olha aqui o óvulo, e em volta do óvulo o ovário, tá? Mas antes eu quero mostrar para vocês as sépalas, as pétalas, ó. E aí, gente, o conjunto de sépalas a gente chama de cálice, tá bom? O conjunto de pétalas a gente chama de corola, tá? Aqui a gente tem a parte feminina da flor, tá, gente? Que é o carpelo, tá? O carpelo, ou um conjunto de carpelos, vai formar o que a gente chama de gineceu. Então, o carpelo forma o gineceu. É a parte feminina. O estame, ó, o estame é formado pela antera e pelo filete. O estame, ele é a parte masculina, ele vai formar o androceu. Tá? Então, o androceu é a parte masculina, enquanto que o gineceu é a parte feminina, tá, gente? Ou seja, o que significa dizer para vocês que o androceu é a parte masculina? Que aqui dentro da antera vai formar um micróporo, micrósporo. Esse micrósporo vai dar origem ao gametófito masculino e o gametófito masculino vai dar origem ao gameta masculino. Tá? O que significa dizer que o gineceu é a parte feminina? Significa dizer que aqui dentro do óvulo, né, vai se formar um megásporo, o megásporo vai dar origem ao gametófito feminino e o gametófito feminino vai dar origem ao gameta feminino. Tá, gente? Então é isso que vai acontecer. O carpelo é formado pelo estigma, que é o buraquinho, tá? Por onde o tubo polínico vai entrar, tá? Deixa eu pegar aqui o destacador.
O estilete, que é esse canal, o ovário, tá? O ovário é a estrutura que vai se desenvolver e vai dar origem ao fruto. E dentro do ovário, o óvulo. Dentro do ovário, o óvulo. Tá entendido, gente? Bom, quando o ovário se desenvolve, a estrutura produzida pelo desenvolvimento do ovário a gente chama de fruto. Quando a estrutura carnosa que a gente come, ela vem de outra parte da flor, que não seja o ovário, a gente chama de pseudofruto. Por isso que a maçã é um pseudofruto, por isso que a pera é um pseudofruto, porque aquela parte carnosa que a gente come não é o ovário desenvolvido, no caso é o receptáculo desenvolvido. É essa partezinha da flor. Tá? Então, tu come, quando tu tá comendo uma maçã, tu está comendo o receptáculo desenvolvido. Não é o ovário desenvolvido. Tá bom? Agora, quando tu come um tomate, tu tá comendo um fruto. Quando tu come um pepino, tu tá comendo um fruto. Quando tu come uma abóbora, tu tá comendo um fruto. Por quê? Porque essas estruturas são provenientes do ovário da flor. Essas estruturas são provenientes do ovário da flor. Tranquilo, gente? Foi para todo mundo? Essa flor aqui, tá? Ela tem os dois sistemas reprodutivos. Ela tem androceu e tem gineceu. Mas as flores, elas podem ter só androceu ou só gineceu, tá? Aí os sexos são separados, é uma planta dioica. Ou os sexos podem estar juntos, a gente chama de monóico, né? Ou hermafrodito. Tranquilo, gente? Beleza? Dúvidas até aqui? Muito bem. Tá, então agora tem algumas questões do livro lá que vocês já podem começar a fazer. Vai indo ali no livro, vai procurando, sente a dificuldade da questão, tá, gente? Que aí eu acho até que eu posso fazer uma só sobre características. Eu vou fazer uma lista para vocês só sobre características. Deixa eu anotar aqui para não esquecer, né? Ó, lista grupo. Tá bom. Tá? E depois eu mando para vocês aí. Gente, valeu, brigadão pela presença de vocês na aula. Ah, um detalhe muito importante, não vai ainda. Isso aí que eu ia falar, Thaís. Ó, o Meta vai fazer uma pausa, tá, gente? Fica muito ruim para você se a gente não fizer a pausa, se a gente tiver aula. Pode todo mundo? Fica, Thaís. O que vocês... vocês preferem não ter aula, então, na quarta-feira que vem? Tá? Podemos fazer. Sem aula quarta-feira que vem. Não se preocupem. Tá. Então, na quarta-feira que vem, não teremos aula. Tá bom? Vamos dar uma descansada na quarta-feira que vem. Tá bom? Não vamos ter aula na quarta-feira que vem. A aula de hoje, Giovana? A aula de hoje já acabou. Olha como botânica é uma coisa fantástica. Já faz 1 hora que a gente está aqui falando de botânica, né? O tempo passa rápido quando a gente se diverte. É incrível esse negócio, Giovana. Mas é isso aí. Por hoje é só, tá, gente? O tempo passa rápido quando a gente se diverte. Tá, gente? Então, semana que vem, quarta-feira que vem, não tem aula, tá? E aí depois na outra quarta a gente continua lá com com a botânica. O Meta vai ter essa
esse recesso aí na semana. Mas eu não, tá, gente? A qualquer momento que vocês precisarem, pode me chamar, me chama no WhatsApp, está com dúvida, tá? Me chama lá, tá bom, gente? Valeu, então. Um beijo grande para todos. Tchau, tchau.